Olá, Diandra. Olá, Carolina. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos retornar então às nossas atividades, né? Ah, e eu vou estar encaminhando então aí umas atividades para Carolina. Espero que vocês gostem, que utilizem. Então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês. Vou começar primeiro sobre a atividade do livro, tá? Diandra, o livrinho que vai para casa, tá? Enquanto eu fico em casa, tem um videozinho já explicando para fazer a leitura compartilhada, mas é bem importante ler e reler várias vezes e ver se a criança compreendeu a história e se ela consegue ler. E o que que a gente vai fazer com a Carolina, então, né? Como a Carolina é não verbal e nos PECs, os PECs talvez não vão atender todas as necessidades do livro, né? Se atenderem, tudo bem. Então, mas como é que a gente faz, né? Nesse sentido, como que a gente faz para ela contar a história para você? Então, você vai contar, vamos fazer a leitura compartilhada, daquela maneira que eu ensinei, ler o livro, né? Como que a Carolina vai, como que você vai perceber se a Carolina compreendeu a história realmente, né? Depois de ter lido diversas e diversas vezes. Uma forma que você pode fazer é soltar o livrinho, tá? Soltar o livrinho, ele abre aqui e usar mesmo essas páginas mesmo do livrinho. Mas é que daí, como ela tá frente e verso, talvez dificulta um pouco, né? Soltar, misturar para ela tá contando a história ou como ela achar melhor contar a história. Mas para facilitar um pouquinho, daí a gente começa fazendo de uma maneira fácil, com ajudas, e depois a gente vai tirando as ajudas aos pouquinhos, né? Eu fiz pequenos cartõezinhos, tá? Do livro. Tem todas as imagens do livrinho, toda a historinha. As imagens é o livrinho. Fiz pequenos cartõezinhos do livrinho. Então, depois que vocês leram e releram, contaram a história diversas vezes, que você compreende, né? Isso não tem tempo, não tem prazo para acontecer, tá bom? Isso é só pra gente ver como que a Carolina vai ler, né? A leitura até no momento até que ela não tá falando, né? Que ela não consegue ler verbalmente ou oralmente, como que ela vai fazer essa leitura. Então, os cartõezinhos são para isso. Ela vai fazer a leitura através de imagens, sequência de imagens, tá bom? Eu pensei dessa forma. Se você tem alguma outra forma que ela possa contar para você, que você acha interessante também, que você utiliza outra forma, quiser compartilhar, então, conosco para a gente ver qual é a melhor forma, né? Enquanto escola, mas esta é a forma que pensamos para Carolina tá lendo, tá contando a história com os cartõezinhos, tá bom? Então, daí ela conta a sequência da história para você. Então, tá, como que começa? O título da história, Enquanto eu fico em casa. Título da história, capa do livro, Enquanto eu fico em casa. Coloca lá, tá? E como que começa o livro? Começa o livro dedicado a todas as crianças, então ela tem que procurar, né? Dedicado, eu dedico esse livro a todas as crianças, né, do mundo inteiro. Crianças, vocês são especiais. Então, ela vai ver que tem a figurinha, né, da sequência do livro, tá bom? O que que você pode fazer num primeiro momento, tá? Leu, releu a história, você vê que ela já conhece a história, você dá o livrinho. Dá o livrinho, tá? Dá o livrinho pra ela. Então, ela vai vendo qual é a sequência da história, tá? Vai vendo qual é a sequência da história. Então, tem uma sequência de histórias, tá contando, né? Que tem um começo, tem um meio e a história existe um fim, tá? Então, ela vai vendo a sequência da história. Aí, depois, você dá o livrinho, contou, né? Dá o livrinho e os cartõezinhos, ela vai montando a sequência da história. As figurinhas com o livrinho.
Aí depois que ela montou essa sequência da história, né, uma vez, duas, três, quatro, com o livrinho de ajuda, você vai tirar o livrinho. E ela vai ter que contar a história só com os cartõezinhos, tá? Contou várias vezes a história com os cartõezinhos e no momento que ela tá contando, tá colocando em ordem, ela faz os gestos que vocês fizeram na leitura compartilhada, ela tá descobrindo aí uma outra forma de se expressar, ou ela tenta se expressar oralmente para contar a história, aí você vai retirando os cartõezinhos, né? Conforme vai precisando. Conforme ela vai avançando e você como mãe dedicada, que eu sei que é, vai saber o momento de retirar o livro, o momento de deixar só os cartõezinhos e o momento que a gente vai conseguindo retirar. Essa é uma forma interessante de trabalhar qualquer história, qualquer livro para leitura, para a gente exercitar a leitura na Carolina, tá? Então eu acho, é uma forma que eu acho que funciona, que é interessante. Mas se você tem alguma outra ideia, alguma outra forma para a gente tá trabalhando então a leitura com a Carolina, é bem importante a gente estar compartilhando. Espero que ajude, que seja uma forma divertida de contar a história. E se tem algum outro livrinho, alguma outra historinha que a Carolina gosta bastante, você pode tá fazendo também dessa maneira, né? Para que a Carolina possa ler, a gente fazer a leitura conjunta, compartilhar, mas ela também possa contar a história. Que isso para a leitura, para exercitar a leitura, que é o objetivo que você quer que a Carolina alcance de leitura e que nós também queremos, eu acho que começando dessa forma é bem interessante, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição.